lancei voto no sistema, acredito que todos já tenham dele tomado conhecimento. É um voto bastante objetivo. Eu não poderia começar a votar sem dizer que é uma preocupação diuturna de toda a sociedade brasileira e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, manter a incolumidade e preservar o meio ambiente brasileiro para esta e para as nossas futuras gerações. Isso é algo que no dia a dia está muito plausível e está muito claro em todos os julgamentos que fazemos. Há 35 anos eu sou juiz. Juiz não cria regra. Juiz lê a lei quando ela é positivada e a aplica, a menos que ela tenha uma conotação que possa ser não obedecida de plano, mas a regra é que o juiz não legisle, não acresça no texto legal aquilo que é de sua consciência, no sentido de ser bom ou de ser ruim, de ser próprio ou de ser impróprio. Julgamos ainda há pouco, nesta assentada, recurso referente ao estado de Alagoas, no qual foi definida que a competência para licenciamento ambiental de obras, trazida pela legislação federal, né, pela Lei Complementar 140 de 2011, quando se trata de ações administrativas da União, refere-se àqueles casos aquelas obras localizadas ou desenvolvidas em unidades de conservação instituídas pela União, exceto em áreas que seja de preservação permanente. E outras, como, por exemplo, localizada em 2 ou mais estados, que tenha caráter militar, localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou zona econômica exclusiva, enfim. Isso é a lei complementar determinando o que se deve fazer no sentido de definir atribuições. As da União são essas. As definições colocadas no artigo 8º da mesma Lei Complementar 140 diz que são atribuições administrativas do Estado, né? Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto no artigo 7º, que é o que fala da atribuição da União Federal. E, ao final, o próprio artigo 12 da lei diz, e eu transcrevi naquele julgamento, e estou usando como fundamentos nesse, que a definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização a que se refere o caput seguirá os critérios previstos nas alíneas do artigo 7º e do artigo 8º, bem assim do artigo 9º. No caso em questão, o que eu vejo e comungo com a preocupação de algo que pudesse ser extremamente ou ser danoso ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ambiental, eu vejo que, na origem, eu quero assentar isto, o recorrente ajuizou ação civil pública questionando a instalação desse equipamento denominado, apelidado de tirolesa entre os morros do Pão de Açúcar e da Urca. Foi prolatada a decisão deferindo o pedido de liminar e determinada a paralisação das obras. Contra essa decisão, houve recurso por parte da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O Tribunal de Origem, por maioria, deu provimento aos agravos de instrumento, concluindo que, aí aspas, eu estou traduzindo o que o acórdão está delimitando. Com a execução de 95% das obras previstas, o perículo em mora reversa é mais danoso, prejudicando a paisagem local coberta por tapumes e lonas. Assim, ele é pior do que as próprias alterações já realizadas. Então, eu verifico que o Tribunal de Origem incursionou
até o mundo probatório para efetivar a sua decisão. O recorrente interpôs este recurso especial, afirmando que o acordo violou diversos dispositivos legais. Mencionou-os, que são transcritos, né? Dizendo que com a retomada das obras, o resultado útil da ACP restaria prejudicado, haja vista a total impossibilidade de, ao final, reverterem-se os danos causados ao Morro do Pão de Açúcar e Morro da Urca. O ministro Francisco Falcão votou no sentido de não conhecer do recurso especial e a ministra Maria Tereza, com um voto substancioso e que, acredito, não fossem as questões da peculiaridade e dos característicos mais internos da processualidade, ele seduzia e seduziria qualquer julgador. Feito esse relato, eu estou pedindo vênia à divergência isolada para acompanhar integralmente o relator e não conhecer do recurso especial. De início, conforme destacado pelo eminente relator, a jurisprudência desse tribunal é firme no sentido de, aspas, em recurso especial contra acórdão que nega ou concede medida cautelar ou antecipação da tutela, as questões federais susceptíveis de exame são as relacionadas com as normas que disciplinam os requisitos ou o regime da tutela de urgência. Não é apropriado invocar desde logo ofensa às disposições normativas relacionadas com o próprio mérito da demanda. No caso, eu verifiquei que o recorrente não indicou ofensa ao artigo 300 do CPC, mas apenas a dispositivos de lei relacionados ao mérito da demanda, né? O que impede o conhecimento do recurso especial. Não há outra hipótese. Houve aqui um equívoco no sentido do direcionamento do recurso a ser utilizado. Além disso, nos termos em que posta a discussão, infirmar, contrariar as conclusões do Tribunal de Origem, quando ele diz que 95% das obras previstas já estão prontas, né, e da presença do perículo em mora em reverso, isso, ao meu sentir, teria que ser objeto de uma incursão ao mundo probatório, até para definir diferentemente daquilo que o tribunal definiu. Então, ainda que o mencionado percentual diga respeito ao corte nas rochas, não haveria motivos para alterar a conclusão adotada. Isso porque é justamente o corte de rochas a parte tida pelo recorrente como alegadamente irreversível. E já houve o corte das rochas. Assim, dado que praticamente finalizada essa etapa, restaria, como bem destacado pelo Tribunal de Origem, o perigo da mora em reverso. Por fim, mesmo que esses óbices pudessem ser superados, digo que compreendo as cautelas do Ministério Público Federal, e ainda bem que temos um Ministério Público Federal, um Ministério Público dos Estados, preocupados com essa situação e ajudando-nos a filtrar o melhor direito a ser aplicado, né? E o subprocurador-geral da República, que fez o parecer, o doutor Oswaldo José Barbosa Silva, também deve ser elogiado. Eu acredito que, como disse a ministra Maria Tereza, no Brasil falta sentar à mesa. Acredito que os nossos órgãos administrativos, o próprio Ministério Público, em todas as suas instâncias, deveriam tentar o esgotamento de todas as tratativas, de todas as possibilidades de acordo nessas situações, para que não depois viesse buscar num tribunal de precedente, baseado em legislação federal, criação legislativa para atender os reclamos que, a princípio e vistos ao longe, são muito plausíveis, que é a defesa do meio ambiente, mas que, no meu sentir, e como vou falar daqui a pouco, nós teríamos que estar legislando legislando inclusive no sentido de autorizar incursão em provas pelo STJ, como já disse. Então, como visto, as intervenções existem, não verifiquei ofensa à proteção da Unesco, até porque, nesse caso, a Unesco ela está representada pelo IPHAN. O IPHAN é o órgão legal de proteção do local. Recentemente, essa turma reconheceu que as atitudes do IPHAN
elas têm um caráter de definitude, porque é o órgão autorizado pela legislação brasileira a dizer o que é certo e o que é errado dentro do patrimônio nacional, público nacional, paisagístico e ambiental dos bens tombados. Então, quando estamos nesse mundo que lá será turístico, será de lazer, quando apreciamos as belas vistas, quando subimos no Cristo Redentor, ou quando estamos na Vista Chinesa, que é um dos mais belos locais do Rio de Janeiro, ou mesmo quando entramos dentro do bondinho do Pão de Açúcar para fazer aquela viagem, todos nós temos preocupação com o meio ambiente, mas eu não vejo o meio ambiente tão atacado com a construção, ou atacado com a construção. O que seria do Rio de Janeiro sem o Cristo Redentor? O que seria o Rio de Janeiro sem o bondinho do Pão de Açúcar? Ou sobre outros locais, até de mais baixo relevo? O que seria do Rio de Janeiro sem aquelas belezas todas naturais dele? A questão é a sustentabilidade e o uso com responsabilidade. E não custa lembrar que aqui estamos tratando de uma medida liminar em uma matéria ambiental onde não há definitude. O que nós decidimos hoje, se com o implemento e o término da obra, e se a utilização estiver trazendo efetivos danos, a qualquer momento o Ministério Público pode vir e questionar, porque não quero ensinar direito para ninguém, nenhum dos meus pares, todos sabem muito mais do que eu, mas a tutela ambiental ela tem uma prevalência de princípios que pode a qualquer tempo ser modificada. Então, uma vez constatado que, a princípio, o Tribunal de Origem, analisando a prova, dentro da sua competência legal, e todos os órgãos administrativos, os órgãos municipal, os órgãos estadual e o órgão nacional, que inclusive é um dos recorrentes, dos recorridos, todos emitiram certidão de aprovação e de completude do cumprimento das regras ambientais. Então, isto posto com a devida vênia, devida vênia à divergência da ministra Maria Tereza, que muito respeito, eu estou acompanhando o relator para não conhecer do recurso especial.